Olá, sou Filipe Santos e sou o autor de Cidades Floridas. Para quem não sabe, eu sou escritor e sou designer gráfico e desde que me lembro que adoro literatura, gosto de livros, tanto da parte gráfica como da parte mais literária, então eu sou fascinado no total por livros. O género que eu me relaciono é mais o romance fantasia, pois sinto que os meus livros passam muito por essa emoção do romance e também a fantasia dos seus mundos, que são peculiares, mas também passa um bocadinho no limiar do realismo. Eu gosto de sentir que a pessoa, ao ler os meus livros, viaja por mundos que são surreais, que são diferentes de tudo e ao mesmo tempo que consegue identificar problemáticas, emoções, sentimentos, cheiros, sensações que são reais e palpáveis no nosso mundo. Sendo designer gráfico ajuda bastante porque muitas das vezes quando estou a trabalhar para algo vêm-me ideias, o facto de ir buscar inspiração de cores, inspiração de formas, nas viagens, nas coisas que eu faço no dia-a-dia e acabo de repente por descobrir ideias para coisas que eu vou escrever, expressões, momentos, e isso é gratificante, tal como na escrita, acabo por estar a escrever e começar a perceber também coisas que eu posso aplicar nos grafismos e no meu trabalho a nível profissional. Por isso, complementa-se super bem e é muito útil. O amor pela literatura vem desde pequenino, desde que eu me lembro. Eu sempre gostei de livros. Inicialmente, obviamente, por não saber ler, eu gostava muito pela parte gráfica, das ilustrações, das cores, dos desenhos em si. E acabei muito por nutrir esse amor pelas minhas primeiras literaturas, que é uma coisa que também muita gente não sabe sobre mim, mas as minhas primeiras literaturas foram banda desenhada da Marvel. Eu sempre gostei muito da Marvel e existe uma história por trás destes livros. Eu coleciono bandas desenhadas da Marvel. Os meus pais vivem em 2 pontos do país diferentes, então eu, quando fazia a viagem de ida e de volta, os livros as bandas desenhadas eram as minhas melhores companhias. Então até hoje eu mantenho esse ritual, talvez, de ler a banda desenhada, porque dá aquela sensação de conforto e a sensação de nostalgia, talvez, seja isso. Curiosidades também acerca, depois quando eu comecei a ler mais extensivamente, eu comecei com livros de bolso, mas depois quando comecei a ler mais extensivamente, o primeiro livro de fantasia que eu li foi a saga das Crónicas de Nárnia, li várias vezes, é um dos livros que eu aconselho quem está a começar a ler porque é incrível, é uma viagem fantástica, um mundo de personagens e é fácil de ler, são finos, pequenos e são brutais. Adoro poesia, inclusive gosto muito acho que Portugal tem poesia incrível e acho que temos poetas incríveis e acho que temos os casos de Fernando Pessoa, temos o caso de Natália Correia, que eu adoro Natália Correia, e há pouco tempo conheci pessoalmente uma poetisa, não é portuguesa, Rupi Kaur, e gostei bastante do trabalho dela. É um estilo de poesia diferente, mas ela tem uma mente surreal e acho que vale a pena descobrirem também. Leite e Mel é um dos livros que eu aconselho a ler sempre. Escritores, eu tenho vários escritores favoritos, no entanto existe um que se destaca, que é Italo Calvino. Adoro Italo Calvino, é uma escrita surreal, talvez por a escrita dele, aliás, a minha escrita se calhar ser muito parecida com a dele, aquela metáfora no realismo, aquela fantasia introduzida no realismo, em que nós notamos que não é o real nós que entramos no surreal, mas é o surreal que brota no realismo. É isto que eu descrevo muito da escrita de Ítalo e que eu considero que a minha também passa muito por aí. Então acho que é uma grande referência a nível de escrita. Aconselho a ler também. Cidades Floridas é um livro que que foi criado, é um livro da pandemia, foi criado durante a pandemia, nasceu, brotou na pandemia. A ideia floresceu na altura quando eu estava a escrever o meu segundo livro, Avis, para quem não conhece, e foi uma ideia que eu queria tirar da gaveta uma personagem feminina, não masculina, como tinha acontecido nas 2 primeiras obras, e aí criei a Luzia, criei uma personagem que vai viajar, uma personagem que é
que é órfã. Ela é uma rapariga órfã que vive escondida nos esgotos da cidade de Lírio, que é uma cidade regida por homens poderosos que odeiam mulheres. Então ela vive no limite da adrenalina e do medo de poder ser descoberta e eventualmente morta. Então a viagem vai se passar por uma adolescente que vai fugir da cidade onde ela sempre viveu escondida e vai fugir pelo deserto em busca do seu lar, da sua cidade. Vai viajando por várias, que cada uma vai ter uma personalidade, personagens, características diferentes, especiais, problemáticas únicas delas mesmas, que são muito comparáveis com problemas e coisas palpáveis do nosso dia-a-dia, e ela vai perceber que o mundo é completamente corrompido e corrupto e que o lar dela vai ser complicado de encontrar. Então o livro passa-se todo numa viagem de descoberta de onde Luzia realmente pertence. Ela vai encontrar pessoas boas, pessoas más, vai passar por situações boas e por situações más, e acaba por ser um enredo cativante e que vai levar o leitor no mundo, à descoberta de um mundo completamente diferente do nosso. Eu não sigo um ideal específico. Eu gosto de sentir que os meus livros acabam por ter aquela assinatura própria da minha escrita, a parte descritiva, a parte dessa do surrealismo que brota no realismo também, mas eu sinto que o grande ideal é que as pessoas leiam os meus livros, que gostem e que retribuam isso. Eu gosto de sentir quando uma pessoa lê os meus livros e que manifesta o agrado, o interesse e o amor que sentiu ao ler e aquilo que sentiu, e saber que a pessoa conseguiu entrar dentro da história e entrar dentro do corpo da personagem. Essa é a minha grande missão e o meu grande ideal. O primeiro livro que eu lancei foi O Lago. Foi em regime... Os meus dois primeiros livros foram O Lago e O Avis, foram com uma editora. Foi em regime de edição de editora. Não posso considerar que foi difícil, demorou 3 meses a ter resposta quando enviei os meus originais. O que eu aconselho a novos escritores é: não enviem não enviem originais para muitas editoras, enviem para algumas apenas. Selecionem as melhores, enviem para algumas. Tentem não tornar o original demasiado disperso e por demasiado sítio. Apontem para poucas, mas que vocês sintam que são boas. Esperem, tenham paciência, controlem a ansiedade, que é normal demorarem. Uma resposta pode ser de uma semana até meses, até um ano. Inclusive o meu primeiro livro, Lago, ele recebeu resposta de uma editora passado um ano depois de ter sido lançado. Por isso, para verem bem a situação como pode acontecer. Por isso é uma questão de confiança. Não sinto que isto é uma cobrança da parte dos leitores. Acho que isto mais uma cobrança a minha pessoal. Eu tento fazer sempre o meu melhor, eu tento sempre passar a melhor mensagem e fazer com que as pessoas consigam sentir sempre aquilo que eu estou a passar, aquilo que eu estou a descrever, e então acabo por cobrar muito de mim próprio e também ser muito exigente. Acho que passa mais a nível pessoal do que os leitores, porque os leitores até agora têm sido incríveis e têm dado um ótimo feedback, e eu não posso estar mais grato do que estou. O processo de criação de escrita de Cidades Floridas foi diferente dos outros. Primeiro porque é um livro que é feito por edição de autor e não por uma editora, então acabou por ser muito mais pessoal e muito mais intenso, porque eu acabei por personalizar o livro todo, sendo que o processo de escrita foi todo meu, e foi um livro que passou a pandemia toda, ou seja, ele começou a ser escrito no início da pandemia e só acabou de ser escrito já no final, e até o processo de edição foi feito já fora da pandemia. Foi um processo intenso e foi muito mais... Eu vivi muito a história da Luzia, foi uma viagem, tal como ela fez, foi uma viagem escrevê-lo, e sendo designer gráfico eu tentei fazer uma experiência e fazer a edição de autor deste livro, e foi diferente porque fiz a paginação, fiz os capítulos, fiz tudo como eu queria, e escolhi o papel, escolhi a capa, escolhi tudo. Neste livro, a ilustração é feita pela artista Mona Feinden, uma artista norueguesa, e foi tal como eu queria. Este livro foi exatamente como eu queria, e foi um processo de criação mais intenso, mais interno, e foi bom também para descobrir, não só a nível
do processo, como se efetuava e como é que se geria a edição do livro, mas também a nível profissional enriqueceu-me, porque eu assim também já sei como é que se faz a edição, sei como é que funciona um processo de paginação e tudo mais, de gráfico, o processo de gráfico em volta de um livro. Por isso foi gratificante e surreal, foi incrível. Convido-vos a todos a lerem Cidades Floridas. Espero que gostem, deixem o vosso feedback e digam qualquer coisa. Obrigado!